12:98 e a gente conversa agora com o diretor do Instituto Global Atitude, Rodrigo Reis, para analisar junto conosco o impacto desse ataque dos Estados Unidos ao Irã, os riscos para o Brasil e o papel aí, principalmente da juventude global na diplomacia. Boa tarde, Rodrigo, seja bem-vindo, muito obrigada por ter nos atendido. Que isso, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Olha, Rodrigo, agora pela manhã, a secretária de imprensa do governo americano afirmou que o presidente Donald Trump ainda está interessado e comprometido em chegar a uma solução diplomática pacífica. Como é que você vê essa declaração aqui da Casa Branca depois desse bombardeio americano ao Irã? Bom, a leitura que eu faço é um pouco contraditória em relação a uma declaração como essa, né? Alguns dias aí após um bombardeio muito preciso e bastante pontual, né? Mas que demonstra uma vontade dos Estados Unidos e um posicionamento de envolvimento, engajamento realmente com o conflito, né? Que acontece desde o dia 12 entre Israel e Irã. Então, acho que os canais diplomáticos, né, devem continuar abertos, acho que é um sinal, sem sombra de dúvidas, de um possível diálogo, mas acredito pouco que esse canal será realmente utilizado pelo Irã ou poderá ter algum impacto positivo, né, a essa altura do conflito, como a gente está vendo. A Agência Internacional de Energia Atômica exigiu hoje um acesso às instalações nucleares iranianas. Segundo o diretor-geral da instituição, desse órgão, o intuito é avaliar possíveis danos às reservas de urânio altamente enriquecidos após os ataques dos Estados Unidos. O governo americano diz que mirou em locais onde havia enriquecimento de urânio para a bomba atômica e que teve sucesso no bombardeio. O Irã diz que já tinha tirado o material nuclear. E aí, como é que fica essa situação? Como é que você está avaliando? Havia realmente um risco do Irã estar desenvolvendo bombas nucleares? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão do momento, né? É uma pergunta realmente que a gente não tem resposta. Eu acho que existem dois lados da moeda, existe um conflito retórico nesse sentido, né? Então Israel toma um posicionamento de fazer, né, o que eles chamam de um ataque preventivo às instalações nucleares. O programa nuclear iraniano diz, né, o governo, que é realmente somente para fins pacíficos, para geração de energia, e você tem o outro lado da moeda, no qual, né, os países aí alinhados aos Estados Unidos e a Israel declaram, né, e tem uma postura bastante agressiva, né, contra o Irã e uma desconfiança imensa em termos, né, desse programa nuclear ser somente para fins pacíficos, né? Então acho que vale lembrar o caso. Há razões para essa desconfiança? Olha, eu acho que é importante a gente lembrar historicamente, né, que o Iraque, toda a justificativa de entrada do Iraque era sob pretexto de armas de destruição em massa. E posteriormente foi comprovado, né, diversas fontes, tanto as Nações Unidas quanto o próprio Estados Unidos, declarando que não haviam armas nucleares. Então a gente tem um contexto internacional que é muito delicado nesse sentido, né? E eu acho que é importante lembrar também que o presidente Donald Trump entra nesse conflito sem autorização do Congresso. Então, isso é um grande ponto de atenção, né, ao público americano, à oposição americana, porque em termos judiciais e legais, realmente, é necessário um engajamento e uma aprovação do Congresso para a entrada dos Estados Unidos em qualquer tipo de conflito que possa ter uma duração, né, que não seja emergencial, como esse que a gente vê no momento. Então, assim, a tensão, ela vem se aumentando, é uma guerra de narrativas, né, e nós precisamos ver os dobramentos aí a partir de hoje, né, a partir dessa intenção do conflito. Boa tarde, meu irmão. Eu queria trazer mais para a parte agora do Brasil. Eu lhe conheci membro de uma comissão de relação internacional. Esse posicionamento do Itamaraty de forma
oficial. Como é que você avalia que o Brasil já tomou partido, condenou os ataques dos Estados Unidos e de Israel? Essa posição, esse alinhamento do Brasil é alinhado com algum bloco econômico internacional ou político, como por exemplo a França teve algo semelhante? Como é a sua avaliação em relação à posição que o Brasil tomou? Eu acrescento que já houve uma crítica feita pela Câmara dos Deputados em relação ao posicionamento do governo brasileiro. Excelente, acho que é uma ótima pergunta, um prazer estar aqui com você, Saulo. Bastante tempo aí que nos conhecemos. Eu entendo o posicionamento brasileiro como um posicionamento importante, né? Eu acho que o Lula vem desde dos diálogos que foram abertos com o conflito da Ucrânia e Rússia, tentando intermediar uma posição. O Brasil tem uma tradição histórica, né, de trazer à mesa, de tentar negociar, de tentar se posicionar, né, mediando muitas vezes uma possível resolução de paz, não só entre Rússia e Ucrânia, mas historicamente. Então acredito que o Brasil, né, se posiciona de maneira firme, acredito que isso é importante, vejo como correto o posicionamento do Brasil, que pende historicamente, né, a buscar a paz e muitas vezes se opor, né, a conflitos que emergem e principalmente um ponto, né, que já é dos últimos anos em termos de realmente aí sutilmente eu diria, né, contra-argumentar Israel muitas vezes, né, nos seus posicionamentos, principalmente aí historicamente também desde a invasão do Hamas e o sequestro dos cidadãos israelenses. Então, mais uma vez, acredito que é importante esse posicionamento, é um posicionamento claro, né, do governo brasileiro, toma partido, fica de um lado específico e condena os ataques, assim como muitos outros países, né, tal como França, Rússia, entre outros aí da comunidade internacional. Você acabou de citar aí o posicionamento dos Estados Unidos, do presidente Trump, sem ter o aval do Congresso, né, para que ele pudesse entrar nesse bombardeio, nessa guerra. E aí eu faço uma pergunta em relação à ONU. A ONU, que outrora já teve um papel mais forte em termos de mediação de conflitos, perdeu força, está sem aquela importância e representatividade internacional numa situação como essa? Olha, existe uma leitura, né, que sem sombra de dúvidas a ONU nos últimos anos vem sendo esvaziada pelos Estados Unidos. Estados Unidos que é responsável em termos, né, de grande parte do orçamento das Nações Unidas. No primeiro mandato do presidente Donald Trump tem uma oposição e um esvaziamento muito grande, não somente financeiro, mas da importância da ONU. No entanto, eu afirmo, sem sombra de dúvidas, que o Conselho de Segurança e diferentes órgãos das Nações Unidas vão se posicionar, né, e existe ainda credibilidade, sim, para tomar, né, a Organização Internacional das Nações Unidas como a referência que nós possuímos atualmente na comunidade internacional. Tá? Então, resoluções vão ser, sem sombra de dúvidas, passadas. Essa pauta já foi tema de reunião do Conselho de Segurança da ONU de modo emergencial e será trazida novamente. Então, independente se existe esse esvaziamento, eu vejo esse fórum, esse espaço de discussão como importantíssimo e os países vão se posicionar. A gente pode esperar aí que vai haver um embate, né, porque é um assunto que divide as nações, principalmente o P5, que são os 5 membros permanentes das Nações Unidas no Conselho de Segurança. Rodrigo, em relação a esse bloqueio do Estreito de Hormuz, quais serão os impactos econômicos disso para o mundo e especificamente aqui para o Brasil? Essa é uma ótima pergunta, né? Pelo Estreito de Hormuz passam em torno de 20% da capacidade, né, do transporte de petróleo do mundo inteiro. Então, uma região estratégica, o Irã tem, né, no seu controle, dentro do seu território, realmente aí o controle sobre o estreito, e isso é algo que pode impactar, né, a cadeia de suprimento global de petróleo.
Eu entendo que realmente, se isso acontecer, né, poderemos ter impacto aqui no Brasil. É muito provável, né, de que os preços do combustível, principalmente na região norte e nordeste, subam. Tá? Isso se dá porque a gente tem uma série de empresas privadas responsáveis pela distribuição, né, tanto e o refinamento do petróleo e gasolina nessas duas regiões. Então a Petrobras possivelmente consegue ainda segurar um pouco dos valores, mas vai ficar realmente estranho, né, a Petrobras segurar tanto esses valores, podendo aumentar e tendo que muitas vezes aumentar porque compra no mercado internacional ou extrai aqui no Brasil e né, obviamente influenciada pelos valores internacionais do petróleo. Então não acredito que isso vai acontecer de maneira imediata. Acho que existe, mas com certeza, né, a alta do petróleo no Brasil é um possível desdobramento do conflito. Rodrigo, eu queria fazer uma pergunta que todos nós queremos saber. Você acredita numa escalada do conflito com a entrada da Rússia ou da China, por exemplo, que são dois grandes aliados do Irã e que sempre pediram para que os Estados Unidos não se envolvessem, já que se estava tentando uma solução pacífica? Olha, essa é uma ótima pergunta, né? Difícil precisar os próximos passos, a gente realmente vai ter que aguardar os desdobramentos desse conflito, mas é uma situação muito delicada, uma situação, né, para a comunidade internacional, para a paz, para as próprias relações internacionais, muito triste, né? Essa regionalização ainda maior do conflito com a entrada dos Estados Unidos. Então, eu colocaria meu foco, Saulo, de atenção realmente aí com o posicionamento da China sobre o assunto, algo que ainda não está definido, né, como a China vai se posicionar. Eu acho que esse posicionamento é muito importante para a gente poder entender, né, os próximos passos e a dinâmica que vai ser estabelecida no conflito, mas é um conflito, mais um conflito, né, muito triste em inúmeros sentidos, do ponto de vista humano, do ponto de vista das mortes, do militarismo, né, dessa escalada entre as tensões no Oriente Médio, que nunca foram exatamente pacíficas, né, mas mais uma vez agora pendem para o lado de um conflito regional, tá? E um acompanhamento acho que muito importante aí das nações nesse sentido, para poder realmente diminuir tanto a retórica quanto as ações militares aí que a gente vem vendo nos últimos dias. Rodrigo, você citou aí o posicionamento do Brasil, né, de apoiar um lado, tomar partido, ficar ali do lado da Rússia, do lado do próprio Irã, mas a gente tem do outro lado, por exemplo, o Reino Unido, que apoiou o ataque. Como é que você vê aí esse posicionamento do Reino Unido frente ao histórico de diplomacia da Europa nesses casos de conflitos no Oriente Médio? Esse é um ótimo ponto, porque o Reino Unido, historicamente, sempre foi alinhado aos Estados Unidos, né, o que no passado foi chamado de uma relação especial que os dois países cultivaram, e isso diminuiu muito desde a eleição do presidente Donald Trump, mas ainda existe. Eu acho que em jogo a gente tem uma série de interesses, a gente tem nações, obviamente, se alinhando, né, geopoliticamente, historicamente, então é natural que alguns países realmente se posicionem a favor ou contra, né, esse apoio dos Estados Unidos. Para mim é lamentável, né, no sentido de ter países, dados os conflitos internacionais que a gente já possui, né, de ter aí realmente aí nações apoiando a escalada desse conflito. Tá? Eu não consigo, aí como um analista e vendo um pouco do contexto histórico, defender a escalada desse conflito, tá, de uma maneira positiva ou saudável na comunidade internacional. Mas aí quando você diz que os países estão se alinhando geopoliticamente, o alinhamento do Brasil com Rússia, com Irã, não coloca em risco aqui a segurança do nosso próprio país? Aí, de certa forma, tomando partido nessa escalada de confronto que está se ampliando, e agora chama a atenção para o Ocidente também, quando os Estados Unidos atacam e o Irã diz que não vai ficar por isso mesmo, vai haver uma forte reação?
Olha, eu não acho que isso coloque uma ameaça ao Brasil em termos militares ou sanções econômicas. Eu acho que o Brasil sempre teve um protagonismo nesse posicionamento, né, pacifista, vamos colocar assim. Tá? Existe um alinhamento prévio dos BRICS, né, das nações dos BRICS, e aí especificamente da Rússia, no sentido de conflitos no qual o Brasil muitas vezes pende, né, ou toma ações e declarações aí que pendem um não alinhamento com os Estados Unidos. Eu acho que isso a gente vê nos últimos anos, tanto do governo Lula, mas aí posicionalmente, né, historicamente também antes dos governos mais progressistas brasileiros. Então eu entendo que isso é um posicionamento na comunidade internacional, né? Isso não vai necessariamente mudar o rumo das coisas, né? Eu acho que o Brasil não tem, infelizmente, aí importância e peso, talvez político, no cenário internacional para alterar o rumo das coisas, e não acho que isso de maneira nenhuma seja uma ameaça ou torne o Brasil um alvo aí de ameaças militares ou até mesmo econômicas, né, dos países envolvidos. Rodrigo, a gente acompanha muito que o Irã não tem a simpatia de grande parte dos países por ter acreditado ao Irã algo histórico muito relevante, que é alimentar milícias como Hamas e Hezbollah. Terroristas, né? Terroristas. A comunidade internacional, por exemplo, a última vez que eu fui à ONU, estava com você, a gente participou de um debate de como se alimenta o terrorismo através de grandes petrolíferas. O Irã é colocado nisso. A comunidade internacional ainda vê o Irã como o principal financiador desses grupos terroristas tão nocivos à nação como Hezbollah e Hamas? Sem sombra de dúvida existe, né? Mas uma série de atuações. E muitas delas, né, eu acho que existe um apoio claro do governo iraniano, principalmente, né, nas questões de grupos que aí trabalham ou agem de forma a minar o Estado israelense. Né, eu acho que isso é inegável, que nós reconheçamos esse apoio, mas eu iria talvez de uma maneira mais profunda, Saulo, na questão da própria legitimidade, né, do que Israel vem fazendo na área, né, na faixa de Gaza, com o povo, né, com uma das mais altas densidades demográficas no mundo. Né, e realmente o caráter humanitário e o ponto que chegamos, né, com as ações militares de Israel. Então, sem tomar partido aqui, eu acho que tentando ser um pouco mais, né, o mais técnico possível no sentido da análise, eu acho que são lados da moeda, né, são lados das moedas que nós temos que analisar, e eu iria um pouquinho mais profundo na questão da legitimidade de Israel, né, o que Israel vem conduzindo, principalmente na faixa de Gaza, né, nos últimos, aí desde a entrada do Hamas. Não defendo de maneira nenhuma, né, as atitudes e as ações aí que foram feitas pelo Hamas, mas eu acho que é importante nós lembrarmos que o Hamas não é o povo palestino. Né, e é um povo que nesse momento passa por uma crise humanitária, né, por um genocídio, por uma quantidade de mortes, né, e um impacto que ele vem sofrendo aí com questão, né, de bombardeiros em hospitais, racionamento de comida, racionamento de água. Então realmente Israel estrangula o povo palestino nesse sentido. E eu acho que, para concluir, né, acho que é importante nós sabermos que essa população, ela não é o Hamas, né? Aí dados trazem aí que em torno, né, somente aí de uma pequena parcela da população, uma ínfima aí porcentagem, né, realmente faz parte de um grupo terrorista do Hamas. Isso acho que é importante a gente manter em foco, né, e questionar e pensar de maneira crítica o próprio conflito que a gente presencia aí há meses, se não anos. É isso, Rodrigo, a gente quer agradecer a sua participação, suas informações, sua análise nesse cenário internacional aqui para o 12 em ponto 98. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigado vocês pelo convite, um prazer estar aqui.
atender. Você acabou de pousar, tá no aeroporto aí, pelo vulto aí a gente já vê. Obrigado pela sua disponibilidade. Um forte abraço, meu amigo. Vou visitar Rodrigo, que vai ser pai, eu vou visitar seu filho aí, viu, Rodrigo? Muito obrigado, Saulo. Um prazer vocês aqui. Obrigado pelo convite.